Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou fazer um vídeo com captura de tela para analisar a prova do TRT, primeira região. O foco dessa análise vai ser a área administrativa, técnico e analista, e eu vou tentar mostrar para vocês a ideia do que eu usaria como estratégia para essa área administrativa. Eu transformei o edital num PDFzinho, mas com um quadro comparativo entre as matérias, por exemplo, direito do trabalho, técnico e analista, tal. Então essa vai ser a ideia de passar para vocês. Mas antes, já informo também que na descrição do vídeo abaixo aqui vai ter o link para vocês poderem baixar esses arquivos que eu estou utilizando. São 3 arquivos basicamente. O arquivo do edital, então a gente tem aqui o edital que eu baixei lá do site do Instituto AOCP, e esse edital eu já grifei para você, porque às vezes você, claro que é interessante ler o edital inteiro, mas eu já destaquei pontos que para ampla concorrência, para a área administrativa, acho que são os pontos mais importantes, e de uma forma geral também, Isso aqui vale para todo mundo, para qualquer cargo, Então o concurso tem validade. Então assim, só para adiantar, eu vou passar por aqui primeiro, nos pontos principais do edital, para depois entrar efetivamente na área administrativa, na parte de conteúdo, tá bom? Olha só, concurso 2 anos mais 2 anos, Eu não vou falar para jornada de trabalho, algumas coisas que estão grifadas eu não vou falar com vocês, porque eu acho que não é o foco aqui, A gente está focando em conteúdo. Então, mas isso é interessante, 2 anos mais 2 anos, porque isso, mesmo que você tenha pouca vaga, cadastro reserva, vale a pena, Porque a chance de chamar mais pessoas é muito grande, com 4 anos de validade de concurso. Aqui o interessante é R$60, a inscrição, R$60 para técnico, R$100 para analista. Você pode fazer as 2 provas, então aqui a gente tem técnico da área administrativa, a gente tem a prova na parte da manhã de técnico, e analista na área administrativa a gente tem a prova na parte da tarde. Algumas pessoas talvez não gostem dessa informação, porque preferem que analista seja de manhã, Geralmente é uma prova um pouquinho mais pesada e geralmente é o que a pessoa quer mais. Mas você tem que ver que vale para todo mundo isso. Então, muito dificilmente nessa prova que alguém não vai fazer só uma das 2. Provavelmente as pessoas vão fazer as 2 provas porque elas estão com conteúdo parecido e é uma boa oportunidade. A não ser, obviamente, aquelas pessoas que já têm um cargo melhor do que o de técnico. Aqui o salário, o de técnico gira na casa de R$8.000, um pouquinho menos para a maioria deles e um pouquinho mais para a especialidade de segurança. Analista na casa de R$12.000 e um pouquinho mais, razoavelmente mais para oficial de justiça. O oficial de justiça sempre tem uma gratificação significativa maior, Aqui no caso está aqui, a GAI. Bem, aqui não tem nada que eu acho que vale a pena a gente destacar. Vamos lá. 5% para pessoa com deficiência, isso também é importante você ler, mas aqui nesse momento 20% para aqueles candidatos que se autodeclarem pretos ou pardos. Também acho que não é o caso da gente focar aqui. Bem, que é interessante, essa coisa dos prazos é sempre importante você ler, tá? Sempre importante você deixar anotado, porque você lê uma vez o edital, anota o que é importante. Aqui já grifei algumas coisas, porque depois lá na frente vai ser importante para você. Bem, aqui a gente entra no filé mignon do edital, Começa a entrar no filé mignon do edital, ou seja, realmente o que é relevante. Mas isso aqui, como eu fiz uma tabelinha bem analítica, eu não vou nem entrar agora nesse arquivo aqui. Vamos só passar aqui no edital, se tem alguma coisa interessante a destacar. Olha, isso aqui é muito importante. São 5 alternativas, então são 60 questões com 5 alternativas cada questão. Isso significa que são 300 alternativas a serem analisadas ao longo da prova. Então, é uma informação importante, porque 5 parece quase a mesma coisa que 4, mas 4 vezes 60 dariam 240 alternativas, e com 60 questões a gente passa para 300 alternativas. É uma prova razoavelmente densa em termos de número de alternativas.
Esses mínimos aqui a gente vai falar também um pouquinho mais na frente, não interessa agora. Essa data, a data provável, é uma data importante de você ter, tá? Já muito claramente para o seu cronograma, para o seu planejamento de estudos, é 10 de junho a data provável. Gente, sugiro ler o edital inteiro, tá? Esses destaques são apenas para facilitar para você, mas eu sugiro muito que você leia o edital inteiro. Né? Essa prova, por exemplo, pode caneta azul ou preta, mas tem prova que só pode caneta preta. Então tem esses detalhezinhos pequenos que às vezes na hora lá pode, né, te deixar descoberto. Bem, a duração dessa prova é de 4 horas, né? Um tempo razoavelmente curto. Então é muito importante que você tenha esse tempo muito claro, assim, em termos de número de questões. Por exemplo, a gente viu que são 300 alternativas, né? E são esse tipo de análise que eu acho que é muito importante você ter antes da prova. Por exemplo, se são 300, vamos fazer uma conta rápida aqui. A gente tem 300 alternativas, como se fossem 300 itens para serem analisados. Se a gente tem 4 horas de prova, a gente tem no total de prova 240 minutos, né? 4 horas vezes 60 minutos, temos 240 minutos. Se a gente tirar 1 hora para redação, que eu acho que é um tempo razoável, a gente vai ter, então menos 60, a gente vai ter 180, né? Se a gente tirar mais aí 20 minutos para passar para o gabarito, que são 60 questões, acho que é um tempo razoável, aí depende, claro, você vai fazendo seus ajustes de acordo com o que você acha, mas eu acho que 20 minutos e 1 hora para redação são bons parâmetros. A gente tem 160 minutos para analisar 300 alternativas. Então, se eu divido esses 160 minutos por 300 alternativas, ou seja, da prova objetiva, eu vou ter meio minuto para cada alternativa, ou vezes 5, 2 minutos e 40 segundos, né? 2 minutos e 2/3 de minuto aqui, 2 minutos e 40 segundos para cada questão. É um parâmetro importante de você ter em mente, sabe? Antes da prova. Claro, não, Sérgio, eu faço a redação em 40 minutos, faço a redação em 30 minutos, tudo bem. Né? Mas assim, se não for isso, você tem que sempre fazer essa conta, né? Ter isso muito claro para você. Ok, vamos lá. 4 horas de duração. Aqui ele falou de uma forma geral, então tanto a prova de técnico quanto a prova de analista tem 4 horas de duração. Tá, essa questão de redação e estudo de caso eu vou falar daqui a pouco. Isso aqui é para a parte de... Tá, isso aqui é muito importante. Muito mais importante que o número de vagas, tá? Que é quantos terão a redação corrigida. Por quê? Porque se você tem a redação corrigida, já muda o jogo. São 30 pontos, eu vou entrar depois nessa questão de pontuação, mas são 30 pontos de discursiva. Então, você pode mudar o jogo completamente. Então, isso aqui eu acho muito mais importante. Hoje em dia, às vezes tem concurso que nem tem vaga, tem cadastro reserva, mas esse é um número que indica, pelo menos, o que o órgão está pensando em chamar. Então aqui, ó, técnico da área administrativa, são 800 redações na ampla concorrência. Na ampla concorrência. Então, eu acho que é bem interessante esse número, é um número alto, né? Comparado com outros concursos. E analista da área administrativa, 160 redações vão ser corrigidas, no caso são estudos de caso, né? Discursivas, então 160 até a posição 160, que é um número muito bom também. Bem, ok. Isso aqui eu vou entrar um pouco mais à frente. Isso aqui é muito importante você ver, né? Uma espécie de espelho de correção da prova discursiva quando for estudo de caso. Então, é interessantíssimo você analisar. Basicamente, aqui a gente tem tema, 6 pontos. Conhecimento técnico científico e argumentação, né, sobre o tema, sobre a matéria, 12 pontos. E a gente tem mais 12 pontos de português, né? Então, é interessante você ler bem isso, entender bem, internalizar esses 30 pontos, como é que estão divididos, mas basicamente é isso. Aqui ele
falar um pouquinho também da parte de redação, porque redação vai ser só para técnico área administrativa, né? O resto é estudo de caso. Mas é interessante você ver o que está considerando aqui para pontuação, tá? Ambos, o estudo de caso e a redação, são mínimo de 30 e mínimo de 20 e máximo de 30 linhas. Ok, não entrei no TAF aqui porque o foco aqui é área administrativa, então nem grifei nada, não destaquei nada. Isso aqui é interessante vocês darem uma lida, mas não que caiba agora, um destaque maior. Ok, prazo de 2 dias para entrar com recurso. Isso antes é bom você já saber dessas coisas, então é bom ter um edital desse grifado. É bom que você baixa ele aí, grifa o que você mais achar importante. Documentação para posse, né? Se Deus quiser vai ser seu caso. Vamos lá. Eu acho que daqui já foi. Acho que aqui, pronto. Aqui o que eu queria falar era basicamente isso. Esse outro edital é como se fosse um anexo, né? É um anexo 2 do edital. Ele vem com conteúdo programático, que é o que interessa muito pra gente. E aí, com base nisso, e naquele quadrinho lá que a gente viu de como que estão distribuídas as provas, prova objetiva, prova discursiva, eu fiz um documento para vocês. Esse sim, mais analítico, e entrando na parte que é o foco principal do vídeo, que é uma análise de conteúdo das matérias da área administrativa, tanto de analista quanto de técnico, inclusive com um quadro comparativo de analista e técnico, para a gente ver exatamente o que difere um cargo do outro em termos de matéria. Aqui eu deixei meu canal do YouTube para vocês, para quem ainda não me conhece. Esse book aqui ficou muito grande, porque na verdade isso obviamente é uma imagem ilustrativa, mas o e-book você lê em 30 minutinhos, acho que vale muito a pena, principalmente depois de sair um edital desse, assim, para você só ter... Se me perguntar, Sérgio, como é que faz para passar no concurso? Cara, para mim a resposta tá nesse book que eu criei, de verdade. Claro que o como você vai ter que trabalhar em cima do como, mas os principais fatores a serem considerados numa preparação estão nesse book. Eu recomendo fortemente que você leia, porque é rápido e vale muito a pena. Tá? Bem, vamos lá. Técnico judiciário, área administrativa. Eu estou chamando de conhecimentos comuns, porque, cara, não chama conhecimentos básicos, né? Mas a própria banca, se você reparar aqui, ela chamou de conhecimentos comuns aos cargos dele. Então, eu estou chamando de conhecimentos comuns, tá? Só por causa disso. Então, conhecimentos comuns são 4 matérias, né? Português, legislação, direito da pessoa com deficiência e informática. São essas 4 matérias, depois já entra em conhecimentos específicos. Vamos lá em cada uma delas. Importante é o seguinte, essas matérias aqui, elas valem tanto para técnico como para analista. Se você reparar aqui, na verdade vale para até outros cargos, né? Mas o que a gente está em nosso interesse é a área administrativa. Então, vale tanto para técnico como para analista, as mesmas matérias desses conhecimentos comuns. E português, basicamente, a gente tem 3, como sempre, né? A gente tem, como quase sempre, a gente tem 3 tópicos, grandes tópicos. A gente tem interpretação, a gente tem redação oficial e a gente tem gramática e análise sintática de uma forma geral, a parte de português em sentido estrito, vamos chamar assim. Então, se você pega o edital assim, talvez fique difícil de você destacar isso. Quando você, né, eu simplesmente dividi, tá? Só dei um enter aqui e separei para ficar um pouco mais organizado. Então a gente tem redação oficial, interpretação e gramática, né? Vamos lá. Legislação, a gente tem código de ética do TRT e o regimento interno do TRT. Basicamente essas 2 normas. Direito da pessoa com deficiência, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 normas relativas aos direitos das pessoas com deficiência. Essa matéria, né, acessibilidade, direito da pessoa com deficiência, vem caindo em tudo que é concurso. Então é muito importante vocês, enfim, terem isso em mente. E são 9 normas, né? Agora, olha só, aqui é legal vocês sempre focarem no que parece ser o mais importante para a banca. Então, muitas vezes, esse texto que ele coloca antes da norma, né, inclusão, por exemplo aqui, inclusão, direitos e garantias legais das pessoas com deficiência, coloca 2 normas. Ok. Acho legal focar mais nisso aqui. Aqui talvez esteja muito amplo, né? Agora, normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade, né, ou mobilidade da pessoa com deficiência, ou
mobilidade reduzida. Tenta focar sempre nisso, sabe? Você vai ver até nas outras matérias, eu vou destacar um pouco essas coisas, porque às vezes a gente olha o edital e não se atém aos detalhes e acaba estudando coisa além do que precisava, né? Então é sempre importante você entender as palavras-chave que o examinador colocou aqui no seu edital. Informática, basicamente, a gente tem conceitos e fundamentos básicos, alguns softwares utilitários, alguma coisa sobre arquivos, backup, hardware, periféricos. A gente tem também noções de 2 sistemas operacionais, 2 versões do Windows, XP Professional e o Windows 7. A gente tem também Word, Excel, PowerPoint, Outlook, né? Alguns mecanismos de busca, internet, intranet. 3 navegadores, Explorer, Firefox e Chrome. A gente tem também segurança, né, que sempre cai, e transferência de arquivos pela internet. Ok. A gente vai entrar depois mais um pouco numa análise mais estratégica do que fazer com essas matérias, tá? Eu estou só passando o edital, que eu acho muito importante. Conhecimentos específicos, a gente tem constitucional, basicamente, os tópicos, alguns tópicos da Constituição. A gente não tem controle de constitucionalidade, que envolve aquelas outras 2 leis. A gente não tem aquela parte introdutória de classificação, conceito. Não. Aqui, basicamente, né, artigo 1º ao 4º, artigo 5º ao 17º, enfim. A gente tem aqui tópicos da Constituição que é importante que você analise a Constituição do lado do edital, assim, né? Por que eu falo isso, gente? Porque olha só, por exemplo, do Poder Legislativo. Aqui está falando só da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Isso aqui é artigo 70 ao 75. Eu estou dando um exemplo de Poder Legislativo para você, um exemplo, mas cuidado com isso, porque a pessoa olha aqui Poder Legislativo e estuda o Poder Legislativo inteiro. Pode cair? Eu já vi de tudo, pode até ser que caia, mas, cara, cabe recurso forte aí para anular a questão em razão de estar fora do edital. Aqui está dizendo claramente, Poder Legislativo, 2 pontos da fiscalização tal. Então, se você for na sua Constituição, é importante isso, tá? É muito importante isso. Você saber analisar o edital dessa forma. Às vezes você já faz isso, peço desculpa se eu estou sendo repetitivo para você, para o seu tipo de análise, mas olha só, se você for lá no... Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Artigo 70. Pronto, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Esse aqui, ó, né? Se você for lá no Poder Legislativo antes, vão ter várias coisas. Vai ter processo legislativo, vai falar dos deputados e senadores, competências do Congresso, do Senado. Nada disso pelo seu edital cai. Então é muito importante você ser direto no edital. Então, quando a gente faz essa análise aqui, a gente separa, né, os tópicos direitinho. Por exemplo, do Executivo, do Poder Executivo, atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Não cai outra coisa, cai isso aqui. Né, atribuições e competências, enfim, responsabilidade, né, quer dizer, desculpa, atribuições, é a mesma coisa que competência, e responsabilidades do Presidente da República. Poder Judiciário, 2 pontos. Quando tem esses 2 pontos, é importante você analisar cuidadosamente, tá? Só essa dica que eu dou para vocês. Noções de direito administrativo, tem aqui algumas normas destacadas, tudo que é norma, manual de redação oficial, tudo isso eu destaquei para facilitar que você saiba onde está isso para poder baixar, tá? É só botar no Google, tudo isso vai ter. E os outros tópicos, tá um conteúdo relativamente até pequeno, na minha opinião, de direito administrativo, tranquilo. Direito do trabalho não é meu forte, mas está aqui, enfim, destacado. Eu tentei separar para deixar mais fácil para vocês, né? Inclusive para fazer o quadro comparativo logo abaixo. Direito processual do trabalho também está aqui. Aqui eu coloquei, né, destaquei o que você vai conseguir na internet, assim, de súmulas, a CLT aqui, né? Aqui uma norma que dispõe sobre direito processual do trabalho, né? Atualiza a CLT. Aqui o novo CPC provavelmente você vai ter que usar em algum momento aqui, mas como não são as normas inteiras, tá, gente? É de acordo com o edital, mas são só as fontes de consulta para você, o que tem de norma aí que você vai ter que baixar na internet, né? A reforma trabalhista, enfim. Vamos lá, analista, olha só, analista constitucional e administrativo é idêntico, tá? Idêntico. Eu fiz de qualquer forma, eu deixei o quadro comparativo mesmo dessas matérias que é idêntico, só para, sei lá, às vezes a pessoa fica na dúvida e tá aqui. Eu fiz essa análise, mas aqui é idêntico, então não tem muito o que destacar. Você vai por um ou por outro, é a mesma coisa, que são iguais as matérias.
tanto constitucional quanto administrativo. Direito do trabalho, direito processual do trabalho tem algumas pequenas variações, né? Então, aqui no quadro comparativo, você vai ver, olha só, detalhes que às vezes nem vão mudar muita coisa naquele tópico, né? Técnico aqui à esquerda e analista aqui à direita. Então eu fiz um destaque no que eu entendi que deveria ser destacado em razão da diferença. Então tá aqui bem destacadinho para vocês, tá? Para na hora de estudar, você não estuda por um, depois vê o que não tem no outro. Não, já estuda por aqui, porque aí você faz um compilado dos dois, né? Então facilita muito para você. Direito processual do trabalho, aí ele variou mais a forma da escrita, a redação. Então, a partir daqui a partir daqui aumentam as diferenças e o quadro comparativo se torna um pouco menos intuitivo, principalmente para mim, né, que não sou da área do direito. Então, a partir daqui eu só tentei alinhar para ficar fácil para você, mas não destaquei mais nada de amarelo, tá? Ou seja, tudo tem uma certa diferencinha aqui. O que é isso? O examinador comeu mosca aqui, repetiu. Ah, tá, porque ele botou mesma coisa, ó, dos recursos no processo de trabalho, dos recursos no processo de trabalho. Então isso acontece. Quando a gente faz uma análise muito detalhada assim do edital, a gente percebe essas coisas, né? Mas vamos lá, depois de direito do trabalho, direito processual do trabalho para analista, o que a gente tem? Administração pública e gestão de pessoas, tá? Aí eu não fiz quadro comparativo, claro, porque técnico não cai administração pública nem gestão de pessoas, só em analista. Então essa parte aqui, ó, de analista, né? Obviamente isso aqui é conhecimento específico, porque conhecimento, a gente viu lá que conhecimento comum é igual para os dois. E aqui você tem esse quadro comparativo que eu acho que pode ser super útil para você nessas matérias, direito do trabalho e processo do trabalho, tá? Para você poder estudar de uma forma mais pragmática, de uma forma mais direta. Bem, vamos... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui entra uma que é muito importante, né? Isso aqui nos permite ter uma análise estratégica do que a gente vai fazer em termos de preparação. Esse aqui é o quadro de técnico, né? O quadro de técnico, judiciário e área administrativa. A gente tem duas provas, a prova objetiva e a prova discursiva, totalizando 165 pontos, sendo 135 da prova objetiva e 30 da prova discursiva. Técnico, área administrativa, vai ser uma redação, né? E não um estudo de caso como os demais cargos. Bem, aqui é interessante que o examinador dividiu quantas questões vão ter por matéria dessa parte de conhecimentos comuns. Então a gente tem aqui como é que fala? De português até informática, a gente tem por matéria, só que conhecimentos específicos ele colocou de uma forma global, né? Então, a gente tem que, de conhecimento específico, vão ter 30 questões. A gente não sabe exatamente quantos vão ser de constitucional, quantos vão ser de administrativo e tal. O que eu fiz com isso aqui? Eu trouxe para uma tabela um pouco mais analítica para a gente analisar. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, mais um pouquinho. Pronto, eu acho que assim fica melhor da gente ver. Olha só. Português, a gente tem 30 pontos possíveis na prova, ou seja, 15 questões com peso 2, o que equivale a 22,22% do total da prova objetiva, tá? Isso aqui é só prova objetiva, a discursiva está aqui embaixo. Então a gente tem que português vale mais de 20% da prova. Legislação, direito da pessoa com deficiência e informática, cada um vale 3,70% da prova. Porque como é peso 1, vale 5 em 135, né? Então, por isso que vale só isso, cada matéria dessa, né? Então, legislação, que é regimento interno e código de ética, direito da pessoa com deficiência, que são aquelas 9 normas, e informática, cada uma dessas matérias vale 3,7% da prova objetiva. Só português vale mais que todas as outras juntas. De conhecimentos específicos para técnico, a gente tem 4 matérias: constitucional, administrativo, trabalho e processo de trabalho. A gente tem 30 questões com peso 3. Peso 3. Isso é sinistro, né? Assim, a gente tem o dobro, exatamente o dobro de pontos na prova de conhecimentos específicos. 90 pontos contra 45 pontos de conhecimentos comuns. Olha que interessante.
que é exatamente 2/3 da prova está em conhecimentos específicos. Ou seja, português mais conhecimentos específicos, a gente tem quase 90% da prova, né? Enfim, mas o que conta? Então vou largar legislação, direito da pessoa com deficiência e informática. É mais ou menos por aí, tá? No meu entendimento, a estratégia é mais ou menos por aí. Eu só faria uma observação. Não acho que dá para você largar essas matérias. Por quê? Porque você não pode zerar em nenhuma. Não pode zerar nenhuma matéria. Na verdade, a banca não usa matéria, ela usa área de conhecimento. E área de conhecimento, aqui no caso de conhecimentos comuns, realmente coincide com as matérias, mas no caso de conhecimento específico não, tá vendo? Conhecimento específico você não pode zerar em conhecimento específico, como se fosse uma área de conhecimento. Então, na verdade, você pode até zerar em alguma das matérias de conhecimento específico, teoricamente, assim, pela estratégia de prova. Não tem problema, né? O que você não pode é zerar em alguma dessas áreas do conhecimento. E aí, ou seja, essas matérias que valem menos, legislação, direito da pessoa com deficiência, informática, não dá para zerar. E zerar não é tão difícil não numa prova como essa. Se você abandona completamente, como são 5 alternativas, cara, 5 alternativas significa que você tem 20% de chance de acertar a questão. Então, se você não estuda nada, tem uma chance razoável de você zerar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você destrói na prova, tira uma nota muito alta, mas zera em alguma dessas 3 principalmente, né? Porque as outras tem que estudar bem, não tem jeito, porque as outras valem muito ponto, né? Então, agora às vezes a pessoa fala, não, vou largar de lado legislação, isso aqui e tal. Tudo bem, mas nessa prova é complicado, largar de lado. O que eu sugiro? Faça uma estratégia defensiva, se defenda nessas 3 matérias, estuda alguma coisa, cria alguma estratégia mais rápida, não abandona, mas cria uma estratégia mais rápida e foca nessas outras aqui, que é o quê? Português, constitucional, administrativo, trabalho e processo de trabalho, que você vai estar estudando muito, com 5 matérias você vai estar estudando para quase 90% da prova. Agora, não deixe de se defender nessas 3 aqui, tá certo? Vamos lá, não pode zerar em nenhuma matéria, tá? Isso aqui eu falei do conhecimento específico, ele é considerado como se fosse uma matéria, né? Porque ele chama de área de conhecimento. E atenção para a legislação, direito da pessoa com deficiência informática. Apenas 5 questões, ainda tem isso. Como são só 5 questões, tipo assim, mesmo que você dê sorte, você pode... Quer dizer, tipo assim, vamos supor que são 10 questões, sejam 10 questões, é mais fácil você, na sorte, ali, acertar uma e não zerar. Mas são só 5. Então, gente, cuidado com isso, tá? Cuidado. Eu concordo que o foco não está aqui, mas não largaria de jeito nenhum, para não zerar, tá? Discursiva. Discursiva, no caso de técnico, a gente já viu como uma redação, de mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas. Você tem que tirar um mínimo na redação de 15 pontos, tá? E vai ser em cima de um tema proposto a partir de textos ou fragmentos de textos motivadores. Está lá no item 12.4 do edital. Falando em mínimo, que você tem que tirar metade da redação, pelo menos, você tem que tirar metade também em conhecimentos comuns, ou seja, nessas matérias todas aqui, você tem que tirar no mínimo 50% da nota, que significa uma nota igual ou maior que 23 pontos dos 45, né? Então, e conhecimentos específicos, da mesma forma, você tem que tirar no mínimo metade, que é 45 ou mais, né? Então, essa prova tem um total de 165 pontos. A redação vale, né, mais ou menos aí 20% do total da prova, pouco menos. É muito importante você fazer uma boa redação, então é importante treinar isso para a prova se você tem alguma dificuldade, é uma estratégia importante. Agora, eu acho que o principal é essa análise que está em amarelo destacada aqui, que português mais as 4 matérias de conhecimentos específicos correspondem a quase 90% da prova. Ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado para não zerar nessas matérias que valem pouco, mas não pode zerar, né? Se fosse certo ou errado, sua chance de acertar um item aqui era muito grande, se fosse a mesma lógica. Mas não é certo ou errado. É múltipla escolha e são 5 alternativas. Então, né, cuidado para não errar, não acertar, deixar de acertar pelo menos uma. Vamos lá. Para analista, muda praticamente nada, né? O que muda é que aumenta 2 matérias em conhecimentos específicos, administração pública e gestão de pessoas. Mas fora isso, a gente tem também que a discursiva é um estudo de caso e não uma redação, mas a mesma ideia é tirar no mínimo 15, no mínimo 20, no máximo 30 linhas,
Eu acho que essa parte sempre é muito importante, né, discursiva, você lê o edital para entender exatamente o que tem de... o que a banca está querendo, né, em relação ao conteúdo, em relação à forma, em relação a erros de português. Então é muito importante você ler o edital cuidadosamente nessa parte da discursiva. De uma forma geral, gente, como estratégia, eu realmente faria isso. Eu focaria em português e nas matérias de conhecimentos específicos. Dentro de cada uma dessas matérias, quando você tem um conteúdo muito grande, um tópico do edital que seja muito volumoso, muito denso para estudar, geralmente eu tento me defender nesse tópico e focar nos outros, tá? Se der tempo, ótimo, aí eu vejo tudo de forma muito aprofundada, inclusive essas 3 matérias aqui, né? Agora, a gente sabe que na maioria das vezes não é esse o caso, a gente não tem tempo de sobra, a gente tem sempre o recurso tempo escasso e a gente tem que fazer escolha. Então foca nisso, foca em português, foca nas matérias de conhecimentos específicos. Agora, cuidado com essas aqui para você não zerar. Então se defenda de alguma forma, crie uma estratégia um pouco mais eficiente, que renda mais, para você não errar todas, né, de alguma dessas matérias. Tá bom? Era isso, os arquivos estão disponíveis para você, esses 3 arquivos estão disponíveis para você. Isso aqui tem no site, né, lá da OCP, esse, mas esse aqui também está disponível para você. Então fique à vontade, faça bom proveito, uma excelente prova para você. Um grande abraço.